Eu vim aqui para falar sobre a quinta temporada de Only Murders in the Building e eu pretendo fazer vídeos semanalmente analisando os episódios, falando sobre as minhas suspeitas, minhas teorias e tudo mais. No caso, esse vídeo aqui ele saiu bem em cima da hora, muito provavelmente, porque eu estou gravando ele na quinta-feira. Eu acho que ele vai sair só na segunda, mas vou tentar postar o quanto antes e os próximos eu vou tentar postar no dia seguinte ou 2 dias depois do lançamento do episódio. Eu já preciso começar comentando que eu não reassisti as temporadas anteriores, como eu disse que iria fazer no vídeo que eu fiz react do trailer, então pode ser que eu acabe deixando uma coisinha ou outra passar se for referência às temporadas anteriores. Nessa temporada, o nosso mistério principal é a morte do Lester, o nosso queridíssimo porteiro do Arconia. E assim, cara, eu preciso dizer antes de tudo, e provavelmente vou dizer isso várias vezes, eu amo o Lester, tá? Eu tô muito triste que ele morreu, eu não queria que isso tivesse acontecido, mas vamos lá. Para começo de conversa, a morte do Lester, ela foi decretada pela polícia como um acidente, mas a gente sabe que não vai ser isso que vai ser abordado na série e que a morte do Lester vai ser investigada pelo nosso trio Parada Dura como um assassinato. Assim, segundo o Howard, nas filmagens, né, a morte do Lester parece realmente ter sido acidental, mas é algo que a gente vai ver mais pra frente que, na real, não dá pra você pegar nada pelas filmagens. A única coisa que dá pra entender ali das filmagens é que ele parecia bastante confuso, que também dá pra você entender um pouquinho melhor o porquê mais pra frente lá pelo terceiro episódio. Assim, caso não fique claro, esse vídeo vai ter spoiler, tá? Só pra avisar. Eu não avisei até agora estou avisando, vai ter spoiler. No começo do nosso primeiro episódio ali, tá o nosso trio conversando enquanto o Oliver come os camarões que sobraram do casamento dele. Porque o que que acontece? No último episódio da temporada passada foi o casamento do Oliver e também foi o dia em que o Lester morreu. Acontece que os camarões supostamente estavam ali sob a vigilância do Lester, que não levou os camarões porque ele estava muito ocupado sendo morto. Então, o Oliver acabou ficando com um monte de camarão congelado para ele comer, tipo, os camarões que ele encomendou tudo pro casamento. Enquanto ele estava ali comendo, conversando tranquilamente, ele acaba encontrando um dedo no meio dos camarões. E daí a gente fica com aquela pergunta, né, de quem é esse dedo? Como ele foi parar aí? Seria esse dedo do Lester? Eu acho que não, porque isso tornaria tudo muito fácil. Na verdade, eu sei que não, porque eu assisti até o terceiro episódio e a gente sabe que o dedo é do Percy Jackson. Mas a gente fica nesse mistério ali no primeiro episódio, né, de quem seria esse dedo. E aí, nessa temporada, eu acho que o mistério ali do dedo faltando, o dedo de camarão, junto com a morte do Lester, junto com a morte de um outro personagem que a gente é apresentado agora, né, que ele é citado no final da temporada passada, o Nick, que é marido da Sofia, que são uma família ali de mafiosos. Eu acho que tudo isso vai estar ali interligado de alguma forma, a gente só precisa descobrir como. E eu já acertei o meu primeiro palpite, né? O dedo no final das contas não era do Lester, também não era do Nick, era de uma terceira pessoa ali, né? Porque eu fui fazendo as minhas anotações enquanto eu assistia a série. Porque eu falei, cara, se eu tiver que fazer um roteiro depois, lembrar dos 3 episódios, não vai rolar. É melhor eu anotar enquanto eu assisto. Por isso que tem algumas perguntas aqui que já nesse momento estão desatualizadas, mas que eu queria trazer, porque eu acho que é interessante trazer essas impressões que você tem enquanto você tá assistindo. Se esse vídeo ficar um pouco confuso ou as coisas ficarem um pouco repetitivas, peço perdão. Estou gravando ele com um rascunho do roteiro, porque eu não tive coragem de aprimorar o roteiro, porque é 8 páginas do Word. Enfim, nosso trio acha que o dedo cortado pode ter sido uma mensagem, talvez algo ligado à máfia, e isso leva eles para a primeira pista, que, como eu disse, é a Sofia, que no final da temporada passada foi até eles para pedir para eles encontrarem o marido desaparecido dela, que é o Nick. Que mais pra frente eles vão acabar percebendo que ele teve um diálogo ali com o Lester no dia da morte dele. Foi também no dia que a Sofia pediu para que eles encontrassem ele, então no fim das contas ele não estava desaparecido, ele estava ali no dia da morte do Lester. Daí o nosso trio tem a brilhante ideia de, antes de realmente ir se meter com a máfia, ir até o funeral do Lester para tentar descobrir se ele tem todos os dedos e se aquele dedo que eles encontraram seria do Lester. Mas eu acho que já tá bem óbvio que não seria, porque se fosse, eu não acho que a polícia daria a morte do Lester como um acidente. Porque assim, seja ele perdeu o dedo horas antes dele morrer, ou ele perdeu o dedo depois dele morrer, de qualquer forma, aquilo ali estaria parecendo um pouco premeditado. Então, eu acho que, bom, estava bem óbvio que o dedo não era do Lester. Mas eles se juntam pra investigar isso do jeito mais vergonha alheia possível, rendendo uma cena assim que é pura comédia. Eu sinto que essa série traz muito daquele clima vergonha alheia que os filmes dos anos 2000 traziam, sabe? Nossa, eu sinto tanta falta disso, é tão difícil você ver isso encaixado assim tão bem atualmente. Então,
Eu adoro essas cenas do humor meio tiozão que Only Murders traz pra gente. Quando o nosso trio chega ali no funeral do Lester, eles percebem que o Lester era uma pessoa que conhecia muita gente. O que eles se surpreenderam, mas pra mim não foi nenhuma surpresa. Tipo, ele trabalhou por anos como porteiro de um prédio enorme, com muita gente morando ali. E além disso, ele é um senhorzinho super simpático. Então, só do pessoal que já era do prédio, eu já imaginei que muita gente ia pro funeral dele. E além disso, ele provavelmente tinha lá seus amigos durante a vida. Então, eu não achei nada muito surpreendente. Na real, eu achei que tinha até menos gente do que eu achei que teria. Eu percebi que esse discurso todo ficou um pouco confuso. Mas a questão é, ele era um senhorzinho muito carismático. É claro que ele ia cativar as pessoas. Mas no final das contas, eles não conseguiram descobrir a questão do dedo naquele momento. Eles só conseguiram ser odiados por um bando de idosos. Foi só isso mesmo que eles conseguiram, passar vergonha e fazer os idosos odiarem eles e vaiarem a Mabel. Daí a gente vai pra aquela pista que eu tinha até comentado, que no dia do casamento do Oliver, o Nick e o Lester tiveram ali uma conversa. Só que aquilo ali poderia ser uma conversa suspeita? Poderia. Poderia também ser uma conversa completamente normal, porque afinal de contas o Lester é o porteiro do Arconia, eles estavam no Arconia e era o dia do casamento do Oliver, fora que, pelo que eu entendi ali, talvez esse pessoal também tenha um apartamento lá. Eu não entendi muito bem essa parte até agora, se eles só têm a lavanderia ou se eles têm um apartamento lá também. Pouco confuso, mas eu não acho que importa muito. No final das contas, era uma conversa suspeita, sim, muito provavelmente. E eles descobrem isso porque eles encontram uma foto que no fundo aparece, né, o Lester e o Nick. Então, o nosso trio decide que as melhores pistas ali para eles seguirem nesse momento seria ir atrás da Sofia para conversar sobre o Nick, para ver se aquele dedo seria uma mensagem mandada por ela ou por ele, ou se talvez aquele dedo poderia ser do Nick, e também assistir as filmagens do prédio do dia da morte do Lester. Então, primeiramente, eles vão visitar ali os mafiosos, né, a Sofia e a família dela, que moram na casa do poderoso chefão. O que, infelizmente, eu não vou poder comentar as referências porque eu não assisti o Poderoso Chefão. Então, se tiver referências, eu perdi, sinto muito. Eu, honestamente, achei toda a cena ali da casa dos mafiosos muito engraçada, porque é uma cena em que todo mundo é muito caricato, muito estereótipo do estereótipo, até que, de repente, todo esse momento quebra quando alguém esbarra no copo que a Mabel tá levando, que por acaso seria um copo de gelo com o dedo que eles encontraram dentro. Eles acabam derrubando o dedo que fica ali parado no meio da mesa e todo mundo meio que entra em pânico. Todo mundo, eu quero dizer, todo mundo que não sabia que eles estavam levando um dedo dentro do copo. E aí isso acaba quebrando o clima da cena super tensa e tal, e fazendo com que a gente ache os filhos do Nick muito engraçados. E assim, eles parecem muito ser uns completos bobões e muito claramente a única pessoa que sabe o que tá fazendo ali é a Sofia, que chega um pouco depois, e uma senhorinha idosa que é muito assustadora. Então eles atualizam a Sofia ali de toda a história, né, da morte do Lester, que eles encontraram o Nick conversando com o Lester, tudo mais, tudo aquilo que eu já falei, eles atualizam ela. E, bom, atualizam ela também da suspeita deles de que talvez eles mesmos tivessem enviado aquele dedo, a Sofia e a família dela, ou que talvez o dedo fosse do marido dela. E definitivamente o dedo não é do marido dela. E também ela diz que não foram eles que mandaram o dedo e que a máfia aparentemente está morta. Ou seja, eles são meio que uma máfia falida, não funciona mais, segundo ela. Só que, primeiramente, eu achei todo o jeito como ela se porta, como ela conversa e tudo mais, e até o jeito como os filhos dela se portam, um pouco suspeito, porque eles passam aquela imagem da pessoa bobona que não sabe de nada, que muitas vezes em filmes e séries de suspense ou de terror é o culpado. E ela tem muito aquela imagem da pessoa coitada, sabe? A mulher tá ali toda descabelada, voltando do mercado, e não sei o quê. E ela parece muito aquela mãe solteira sofrida, sabe? Só que não era essa imagem que ela tava passando no final da temporada passada. Então já destoa um pouco. Eu sei que provavelmente passou algum tempo ali, mas já destoa um pouquinho. E além disso, eu acho que é uma imagem que ela propositalmente passa para que os outros fiquem com dó dela. O que a minha teoria não faz totalmente sentido, porque ela não sabia que eles estariam ali naquele momento, supostamente. Mas mesmo assim, eu suspeito um pouco dela e dos filhos por essa questão aí. Enfim, a Sofia explica para eles que ela e o marido, eles têm a lavanderia do Arconia, né? É propriedade deles. E que provavelmente o marido estaria entregando recibos da lavanderia. E mais pra frente a gente descobre que não era somente uma lavanderia, né? Tinha um negócio ali por trás, um esquema por trás. É claro que
dava pra esperar que fosse isso, afinal de contas é a máfia. E ela diz que ela realmente não sabia onde o Nick estava, que ele não contou pra ela, que ele nem deixou ela saber que ainda estava vivo e que ele tem mania de desaparecer e fazer várias merdas ali que manchariam a reputação deles como uma família da máfia superpoderosa e que ela não quer que isso aconteça, por isso ela pediu pra encontrarem ele. Daí isso me traz outro ponto. Será mesmo que esse era o motivo que ela queria que encontrassem ele? Ou será que ela de alguma forma estava planejando uma vingança contra ele? Não sei. Ou será que ela estava só tentando despistar as pessoas de pensarem que ela era uma possível suspeita de assassinato do próprio marido? Pode ser também. Ou será que eu estou criando várias teorias e não precisava? Pode ser também. Uma coisa que acontece nesse episódio é que claramente rola um clima entre o Charles e a Sofia, a esposa do Nick. Eles já não tinham um casamento que ia lá muito bem das pernas, e a gente sabe que o Nick tá morto mesmo, então que diferença ia fazer. E também ela entrega um baralho pro Charles, que ela fala que toda vez que o Nick ia pra algum lugar, ele sempre levava esse deck de cartas junto com ele, mas dessa vez ele não levou, ele deixou em casa. Honestamente, eu não acho que essa mulher tenha algo a ver com a morte do Lester, tá? Eu acho que ela também provavelmente nem tem algo a ver com a morte do Nick. Seria uma suspeita muito óbvia, porque ela é esposa, ele é o marido, e a suspeita é sempre a esposa primeiro, né? Ou sempre o marido, quando é a esposa que morreu. Então eu acho que seria uma suspeita muito óbvia. Não acho que Only Murders faria isso. Eles sempre tentam tirar alguém meio fora da casinha pra ser o assassino, né? Mas ao mesmo tempo, eu também não acho que a Sofia seja tão inocente quanto ela tenta se vender ser. Algum tempo depois, enquanto o Charles já tá em casa, ele tá ali mexendo com as cartas, ele acaba reparando que uma delas gruda em um clipe de papel. Daí ele pega essa carta específica, começa a analisar ali, ele tá bebendo um vinho enquanto ele mexia nessas cartas. E aí ele acaba colocando essa carta embaixo da taça de vinho e através dela ele vê que aquela carta na verdade era um mapa. Então ele decide sair dali e ir investigar esse mapa. Nesse meio tempo, a Mabel recebeu as filmagens de segurança, né, que o Howard conseguiu pegar, e ela tá ali analisando as filmagens e tudo que ela vê é um Lester muito confuso, o que não prova que a morte dele foi um acidente, só que ele tá um pouco confuso. O que a gente percebe depois que aquilo ali era um Lester procurando os pontos cegos das câmeras de segurança. Quando ela percebe que tem alguns pontos em que a câmera não pega, então não dá pra saber realmente o que aconteceu, a Mabel faz ali mais ou menos o mapeamento dela e desce pra investigar, encontrando o Charles, que já tá lá também investigando o mapa de carta de baralho dele. E aparentemente é exatamente isso que a carta mostra, os pontos cegos das câmeras de segurança, e ela é um mapa até um armário que tem uma entrada secreta. Descendo essa escada do armário que tem uma entrada secreta ali no subterrâneo, eles encontram uma porta de metal trancada que abre com essa carta. E lá dentro tem nada mais, nada menos do que um cassino da máfia. Assim, um cassino super chique, tá? Não dava pra ser diferente. Um negócio assim, uma finese, assim, de outro mundo, mas ainda assim é apenas um cassino. Acontece que ali tem algumas manchas de sangue, né, em cima das mesas, o que já é um pouco suspeito, mas nem tanto, porque, de novo, o cassino da máfia, mancha de sangue é o de menos, né? E também o Charles percebe que tem alguns números na carta que ele tá segurando, então ele e a Mabel giram aquela roletinha lá de coisa de cassino pra colocar nos números certos, e eles acabam acionando um compartimento secreto que tinha dentro daquele compartimento o envelope que o Nick deu pro Lester no dia da morte do Lester. Que inclusive, erro meu, não comentei do envelope até agora, mas ele era importante, né? A gente vai entender um pouco mais sobre essa questão no segundo episódio, mas ele é importante. E ele prova que provavelmente o Lester estava no cassino no dia da morte dele, ou então, talvez, né, alguém simplesmente roubou o envelope dele antes de perceberem que o corpo dele estava na fonte, e aquele envelope foi parar lá de novo. Não sei, mas prova que ele tem ligação com esse cassino da máfia. Enquanto isso, né, ao mesmo tempo em que eles estão ali investigando as coisas, encontrando o cassino e tudo mais, o Oliver tá na casa dele, se eu não me engano, quando ele decide que ele vai levar o chapéu do Lester pra lavanderia, porque ele quer tirar as manchas de sangue, porque o Lester, ele era um cara, assim, muito asseado, ele tinha as coisas dele perfeitamente no lugar, não existia um amassadinho no
uniforme dele, ele era, assim, o cara que estava sempre nos trinques, entendeu. Então o Oliver, pra mostrar que se importa com o Lester, porque o Oliver ele é um personagem que todo mundo vê como aquele personagem narcisista, que só se importa consigo mesmo, que é um aproveitador, que só faz as coisas pelo bem dos outros quando aquilo vai ajudar ele de alguma forma. E ele se sente um pouco mal por ser visto dessa forma e por muitas vezes fazer essas coisas mesmo. Então ele decide que ele vai mostrar que ele se importa com o Lester, porque ele se importa, só que do jeito dele, né. E o jeito que ele resolve fazer isso é ir lavar o chapéu do Lester, que ainda tá com as manchas de sangue do dia que ele morreu. Só que enquanto o Oliver tá ali na lavanderia, né, ele também encontra o uniforme do Lester, que por algum motivo ele decide mexer, acho que ele ia levar junto com o chapéu depois que tivesse tudo limpo pra pôr no lugar, ou pra entregar pra esposa dele, eu sei lá que diabos que ele estava planejando fazer ali, como que aquilo ia mostrar que ele se importa com alguma coisa. Mas ele tinha algum plano, que a gente nunca descobre exatamente qual é. Só que quando ele vai lá, ele não consegue pegar, então ele liga aquele bagulho que faz os cabides tudo da lavanderia girar, aquele negócio assim de coisa meio estadunidense, assim, que é raro de você ver por aqui, pelo menos na minha cidade não tem. Só que quando aquilo ali tá tudo girando, assim, pra trazer as roupas mais pra baixo, pra ficar ao alcance dele, de repente, o que aparece? Um corpo, que é de quem? Ninguém menos que o Nick, o mafioso que eles estavam procurando. E assim acaba o primeiro episódio. Agora vamos falar um pouco sobre o segundo episódio, que honestamente, eu tô olhando pra baixo que minha colinha tá aqui. Ele é um episódio no qual você vai conhecer um pouco mais o Lester, no qual a gente consegue entender um pouco, né, a relação dele com os outros inquilinos do Arconia e talvez ter algumas pistas sobre a morte do Lester, mas nada muito explícito. E o episódio ele começa com um documentário sobre porteiros, e o Lester ele tá nesse documentário também, né, falando sobre a vida dele, sobre o início da carreira dele e tudo mais, como porteiro do Arconia. O que me leva a uma pequena questão aqui, que provavelmente a pessoa que produziu esse documentário vai ser importante para entender um pouco mais sobre a morte do Lester no futuro. Eu não sei quem é a pessoa que produziu o documentário, ninguém parece dar muita importância para ela nesse episódio, né? Ela é a pessoa ali por trás das câmeras, então a gente não sabe muito bem quem é, mas eu acho que essa pessoa vai ser importante e talvez ela seja trazida em algum episódio mais pro final da temporada. Talvez eu esteja criando teorias demais, já esteja o tico-teco aqui, tudo podre, não tá mais funcionando. Pode ser também. É que assim, né, Only Murders tem aquilo de que às vezes um negócio que você não acha que vai ser importante. E às vezes um negócio que você acha que vai ter uma baita importância, não tem importância nenhuma. Então eu tô sempre tentando analisar as coisas besteiras, assim, as coisas poucas que aparecem, pra ver se eu consigo tirar alguma coisa dali. Porque eu nunca, honestamente, eu nunca consegui adivinhar quem é o assassino dessa série no começo da temporada. Isso me deixa um pouco chateada. Mas ao mesmo tempo é muito legal, porque quando chega no final ali que a gente tem a descoberta, né, eu fico genuinamente chocada. Na primeira temporada, eu fiquei genuinamente chocada que era a namorada do Charles, a assassina. Genuinamente explodiu a minha cabeça, eu não esperava, de verdade. Mas, enfim, vamos continuar. A gente vê ali alguns flashes do primeiro dia do Lester no Arconia, do treinamento dele ali, né, como porteiro, do comecinho da carreira dele, e também a gente vê alguns flashes ali do dia da morte dele. Esses flashes do dia da morte dele são bem pequenos durante o episódio. O episódio ele é praticamente todo, na real, acho que ele é todo focado no passado. E aí a gente tem alguns flashes minúsculos de segundos do momento da morte do Lester, né, momentos antes da morte do Lester. E aí a gente tem esse flash dele onde ele tá correndo e ele tá segurando aquela, tipo uma maçaneta, uma manivela, que fazia os elevadores antigos funcionarem, né, que é ali do começo do trabalho dele, que ele guarda aquilo meio que como um souvenir, porque quando ele entrou no prédio, era assim que os elevadores eram, né, aqueles de manivela, então um porteiro precisava ficar dentro do elevador pra fazer ele subir e descer com os inquilinos. E aí, enquanto ele estava ali, né, o elevador foi substituído e ele guardou aquela manivela como souvenir, que ficava sempre com ele, né, como ele era o cara que subia e descia o elevador. E aí ele resolveu guardar ali, né, um item que ele tem um apego pessoal, assim, um apego emocional. E assim, o porteiro que tá treinando o Lester, eu acho que é George o nome dele. Peço perdão se eu estiver falando errado, mas vai ser George. Se não for, vai ser agora. Mas isso não é muito importante. O nome dele não é muito importante. Importante é que tem um porteiro que tá treinando o Lester. E ele fica falando pro Lester várias e várias e várias vezes no decorrer desse episódio: preste atenção nas pequenas coisas. Eu acho que
Isso daí é uma frase que não é só para o Lester, é pra gente, espectador que tá assistindo também, né. Eu acho que esse episódio, ele foi feito pra gente olhar as pequenas interações do Lester com os inquilinos, com as outras pessoas, pra gente ver se tem alguma coisa ali suspeita nessas interações. Mas também, eu acho que pode ser um jeito de despistar a gente de um dos suspeitos que eu acho que pode ter cometido ali, né, o assassinato do Lester, e esse eu genuinamente tenho como uma suspeita real, apesar de eu não ter nenhum forte motivo pra isso, mas a gente já chega lá. Durante esse episódio, né, a gente vê como o Lester conheceu todo mundo que é importante para os dias atuais da série. O Howard, o Charles, o Oliver, que ainda nem morava ali quando o Lester começou a trabalhar naquele lugar. O Lester, ele começou a trabalhar como porteiro achando que aquilo seria temporário. Ele queria muito ser ator e ele achava que aquilo seria temporário. Então, quando ele vê o Charles, que é o Brazos, né, ele fica muito: "Meu Deus, olha só como é legal. Meu Deus, eu também quero ser ator e tal". E o Charles realmente vê ele como um fã do Brazos e tudo mais, e começa depois, eventualmente, entrega foto autografada, os negócios assim pra ele, que é uma cena bem cringe, peço perdão pela palavra, mas foi a única palavra que eu achei no momento. É bem vergonha alheia, sabe. Mas a gente consegue superar. E a gente vê como ele conhece aquela moça que era síndica na primeira temporada, aquela outra moça que também é bem ranzinza, que eu esqueci o nome dela, e tudo mais. Como ele conhece a esposa dele, que eu não sei se eu mencionei aqui, mas ele também conhece ela no Arconia, não como inquilina, mas ele conhece ela do lado de fora do prédio, né. E a gente vê um pouco mais sobre como o Lester, ele é um amor de pessoa. Assim, ele pega os momentos vulneráveis de todo mundo e ele sempre tá lá pra ajudar as pessoas. Ele é um fofo, eu fico muito triste que ele morreu, porque esse homem, ele é um anjo. Ele não é um homem, ele é um anjo, tá. Quando a Mabel tá lá tristinha, assim, que ela não tem amigos, ele tá lá pra ajudar ela, pra consolar ela, pra falar: "Ah, vamos me ajudar aqui, ó, vamos ser a porteira mirim aqui, ó". Ele não fala isso diretamente, mas ele começa a dar tarefas pra ela, sabe, pra ela se sentir útil, pra ela se sentir parte de algo. Isso, no caso, quando a Mabel é criancinha, tá, porque ele conhece ela quando ela é um bebê, e alguns anos depois mostra ali, né, ela criança. E a gente vê também, né, como esse envolvimento dos porteiros do Arconia com a máfia parece ser algo passado de porteiro para porteiro, o que me fez considerar que talvez o novo porteiro do Arconia também tenha algum envolvimento com a máfia. Parece que não, que isso não era algo que o Lester queria pra ele, mas ninguém me garante que isso não é algo que ele se envolveu depois, ou que ele se envolveu sem o Lester saber, não sei. E esse negócio todo do cassino escondido ali no armário secreto e tudo mais, já existia nessa época, né. A gente também vê o Lester conhecendo o Nick nesse episódio, porque o George, que é o porteiro que treinou o Lester, ia se aposentar, então ele estava meio que passando adiante, ele sabia que o Lester precisava de dinheiro, e aí no final das contas o que eles fazem ali, né, é que os porteiros do Arconia, eles ficam um pouco mais tarde no trabalho, nos sábados à noite, pra atender o pessoal da máfia que quer entrar pra ir para o cassino. Eles vão pela entrada secreta lá pra ir para o cassino. E é basicamente isso, eles são o porteiro da máfia. Não é um trabalho muito: "Uou, olha só como é diferente". E daí eles ganham uma quantidade absurda de dinheiro por isso, e o Lester estava precisando de dinheiro, então ele aceitou. E aí isso me fez me perguntar se talvez no dia da morte do Lester, né, ele já estava planejando se aposentar, e a gente vê no finalzinho do episódio que ele estava mesmo. E se talvez foi isso que engatou na morte dele. Talvez o novo porteiro tenha tido algum envolvimento, talvez até não diretamente, mas talvez a presença dele tenha tido algum envolvimento ali, eu não sei. Isso tudo que eu contei era, assim, no início da carreira do Lester, né. Se eu não me engano, no primeiro dia dele, ele conhece a Mabel bebê. E aí, quando ele faz amizade com a Mabel, ela já deve ter uns 8, 9 anos por aí. Então, isso tudo aí foi no começo da carreira dele. O cara se aposenta, acho que pouco tempo depois também, o George e tal. Só que aí dá um baita pulo e a gente vem para os dias atuais, mas na verdade um pouco antes da morte do Tim Kono, que é o primeiro, né, assassinato que acontece na primeira temporada. Aí a gente vê uma conversa do Lester com o Nick, que o Lester tá dizendo que é o aniversário de casamento dele e tals, que ele queria sair com a esposa dele, que ele tinha combinado, que era uma noite especial e não sei o quê. Só que era sábado, e todo sábado ele tem que ficar como porteiro do cassino. Então o Nick não ficou muito feliz com a ideia, não deixou ele sair, e ele comentou, né, que talvez esse fosse o momento dele se aposentar. E realmente, cara, você vê a idade que o Lester parece ter pra idade que o George parecia ter antigamente, quando ele se aposentou, e o Lester realmente já tá meio que na idade de se aposentar mesmo. Só que o Nick, de novo, não fica feliz com isso e fala
pra ele: "Ah, você vai se aposentar, você vai largar isso na hora que eu disser que você vai, enquanto eu não disser, você não vai". E aí o Lester só aceita e tals, o que me fez questionar, né, talvez a morte dele seja relacionada a isso, talvez ele estivesse fugindo com dinheiro pra tentar se aposentar realmente. Ele disse que ele já tem o que ele precisa, né, o tanto de dinheiro que ele precisa e tudo, então talvez ele já tivesse alguma coisa guardada, não sei, ele estava tentando fugir, mas ao mesmo tempo o Lester ele é muito honesto pra ter tentado fugir com o dinheiro e tals, e não cumprir com a obrigação dele, apesar dele trabalhar para os mafiosos, ele é muito honesto pra isso. Então eu acho que essa é uma suspeita muito fraca. A gente também vê um pouco ali da relação do Lester com o Oliver, ele conforta o Oliver ali em uma situação onde a esposa do Oliver deixou ele tá ali numa crise existencial. Ele consola o Howard quando a mãe do Howard morre também. Porque no começo ali da série a gente tem o Howard e a mãe morando juntos. Ele também tá lá pra consolar o Charles, né, no momento que o Charles percebe que ele não é mais um ator famoso, que ele não é mais uma pessoa com o sucesso profissional que ele queria ter. E eu acho que isso é uma parte muito interessante de Only Murders, que é que a gente sempre conhece as vítimas, né. Muitas séries que são dessas de true crime, onde eles investigam assassinatos e tal, tudo se foca ali no crime e no depois, ou talvez pouquinho antes, mas você não chega a conhecer realmente profundamente as vítimas. E eu acho que Only Murders tenta te fazer conhecer as vítimas ou conhecer pelo menos a visão que talvez o nosso trio protagonista ou alguma pessoa específica, como no caso a pessoa que gravou o podcast, teria da vítima, né. Eles tentam apresentar todo esse background pra gente, e eu acho que isso é o que torna a série profunda, o que torna a série muito interessante. Além, é claro, deles conseguirem equilibrar muito bem, né, o suspense com o humor. Continuando, a gente também vê como foi pro Lester o começo do podcast Only Murders in the Building. E ele ficou muito xoxo, assim, muito triste, sabe, de ver que, poxa, alguém morreu no prédio e provavelmente o assassino passou por ele, porque ele era o porteiro, né, então o assassino supostamente poderia ter passado pela portaria. E ele nem percebeu, e ele se sente culpado, ele se sente triste por causa disso. Mas a esposa dele fala pra ele: "Ah, não foi culpa sua, você não tinha como saber e não sei o quê". E aí quando já se passaram 4 assassinatos, né, porque ao longo das temporadas vão acontecendo alguns, o Lester fala pra esposa dele sobre procurar alguém pra substituir ele e se aposentar. E aí a gente tá chegando ali perto do dia da morte do Lester. O Randall é o novo porteiro que o Lester decide treinar, e ele chega ali bem no dia do casamento do Oliver, pro primeiro dia dele, que coincidentemente também é o dia da morte do Lester. Eu não sei, não dá pra entender muito bem se o Lester e o Randall já se conheciam, ou se ele era só um cara procurando um emprego e o Lester resolveu que ia treinar ele, se isso foi uma contratação vinda de outra pessoa. Não sei, tá? Não sei. Mas eu acho que trouxe uma suspeita boa ele ter aparecido justamente no dia da morte do Lester, ele ser o novo porteiro, a substituição ali, né? E o fato de que o Lester nunca quis apresentar o Nick pro Randall. Ele não queria que o Randall se envolvesse com a máfia, porque ele não achava isso legal, ele não achava isso bacana, ele percebeu que ele não tinha autonomia, né, no momento em que ele quis sair, ele não pôde sair. Então ele não queria meter outra pessoa nisso, ele é uma pessoa muito boa pra querer enfiar outra pessoa nesse esquema. E eu acho que isso também coloca o Randall um pouco no lugar de suspeito, porque ele viu o envelope cheio de dinheiro e ele pergunta, né, do que é aquilo. E o Lester fala que não é importante. E assim, talvez ele tenha ficado interessado e talvez o Nick tenha falado com ele por fora, e isso pode ter desencadeado uma discussão ali entre ele e o Lester, isso pode ter desencadeado em um confronto mesmo, não algo intencional, tipo: "Eu quero matar o porteiro", mas um confronto que pode ter acabado levando à morte do Lester. Pode nem mesmo ter sido realmente um assassinato, pode ter sido uma morte acidental, porém uma morte causada por outra pessoa. A gente vê, né, no decorrer do episódio, vários flashes de quando o Oliver, de quando o Lester é assassinado. Meu Deus, tô confundindo os nomes tudo. A gente vê vários flashes ali e parece que ele tá correndo de alguém, quando de repente ele pega a maçaneta, ele derruba a maçaneta na fonte, ele vai pegar e ele acaba escorregando e batendo a cabeça, mas ele estava correndo de alguém. Acontece que a pessoa nunca precisou matar ele. Não sei nem se a pessoa estava atrás de matar ele realmente, mas a pessoa nunca precisou fazer isso, porque ele mesmo acabou morrendo acidentalmente. A morte dele foi acidental, mas foi acidental causada por outra pessoa. E no finalzinho do episódio, a gente vê, né, alguém
com a mão envolvida num saco de lixo, pegando a maçaneta que o Lester derrubou e levando embora. Então nem a polícia, nem os nossos podcasters preferidos conseguiram encontrar essa maçaneta, né. Essa é uma pista que eles não tiveram, a gente tem como espectador, mas eles não têm. Então já traz mais alguma coisa. Obviamente alguém estava envolvido na morte do Lester, a gente só ficou sem saber quem. E daí eu acho que é uma questão de observação, né. Se no decorrer dos próximos episódios a gente vê essa maçaneta em algum lugar, a gente vai perceber que aquela pessoa ali pode estar envolvida no crime, pelo menos do Lester. Chegamos ao episódio 3. Ele começa ali com uma explicaçãozinha sobre o cassino dos mafiosos, que honestamente não vou estar sabendo passar aqui totalmente. Também, né, se você quer ver a explicação, você assiste a série. Provavelmente você chegou nesse vídeo já tendo assistido os episódios da série, né? Eu acho, pelo menos. A não ser que você goste muito de spoiler. E depois a gente vê ali, né, a cena que acontece logo no final do primeiro episódio. Tá o Charles e a Mabel no cassino subterrâneo e o Oliver na lavanderia. O Oliver começa a gritar desesperadamente porque o corpo do Nick, que estava pendurado, caiu em cima dele. E daí a Mabel e o Charles começam a perguntar: Nossa, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? E no final das contas, né, eles estão ali conversando com um cadáver em cima do Oliver. E daí os dois falam pro Oliver não encostar no cadáver e tal, porque isso faria com que o cadáver ficasse cheio do DNA dele. Mas ele já encostou, né? O cadáver caiu em cima dele. Então ele já encostou, ele espirra no corpo do cara depois. Enfim, uma situação meio complicada. Então, depois disso tudo, dele ver que já deu merda, que ele já encostou no cara e tudo, ele decide que a melhor decisão que ele poderia fazer na vida dele é sequestrar o cadáver e levar para o apartamento do Charles. Então ele joga o cara ali num cesto de roupa suja, enche o cesto com mais roupa suja em cima, transporta o cara até o Arconia e leva ele para o apartamento do Charles. Porque assim, né, não tinha como piorar mais ainda uma situação que já estava ruim, era impossível. Mas a gente precisa desses caras que são o cérebro por trás, né, das situações quando a gente tem um podcast de true crime, senão as situações não ficam engraçadas. Contém ironia nessa frase, só pra constar. Então, ali, né, quando ele chega, já tá a Mabel e o Charles no apartamento e eles têm a missão de tirar o DNA do Oliver do cadáver antes de devolver ele pra cena do crime. O que, como eles vão fazer, não faço a menor ideia. E eles também não. A ideia melhor que eles têm é passar um paninho no cara. O que eu acho que não ajudou muito, mas pra sorte deles, a polícia não estava muito interessada em investigar isso. Um outro detalhe é que eles estavam tentando ali descobrir, né, se o cadáver do Nick tem todos os dedos e se aquele dedo talvez poderia ser dele. No final das contas, realmente não era, como a Sofia disse que não era mesmo. Só que embaixo das unhas do Nick tinha um negócio verde que eu não comentei, mas também tinha no nosso dedo de camarão ali do primeiro episódio. E acontece que esse negócio verde que tinha embaixo da unha dos dois era o tecido que fica em cima das mesas do cassino, que foi habilidosamente observado pelo Charles com uma lista de fatos assustadoramente longa sobre tecidos de mesa de cassino. Eu não vou estar sabendo explicar. E de repente estamos de volta ao Charles alucinando com gente morta, que é algo que já aconteceu há algum tempo, mas que eu acho que é interessante citar aqui, porque às vezes as alucinações do Charles acabam levando ele até uma grande descoberta. Eu peço perdão pela minha dicção nesse vídeo, porque nesse ponto eu já falei tanto que ela não existe mais. Uma vida que segue. Quando o Charles já tá pronto para levar o corpo de volta para a lavanderia, a Mabel tem a brilhante ideia de que eles não deveriam fazer isso, porque eles vão entregar o corpo para a polícia e a polícia vai dar aquele negócio como acidente de novo, exatamente o que eu fiz com o Lester. Em vez disso, eles deveriam eles mesmos fazer uma mini autópsia no corpo. No caso, eles não iam fazer realmente uma autópsia, eles iam só colocar o corpo na mesa e olhar superficialmente para ver se eles encontravam alguma pista. Só que não tem nem como a polícia falar que aquilo foi um acidente, nem se eles se esforçarem, porque o cara tinha um cutelo enfiado no peito, então claramente não foi um acidente, a não ser que ele tenha tropeçado e caído em cima de um cutelo, que eu não acho que é muito provável. E segundo a Mabel, seria bom pro podcast que eles tivessem pistas que ninguém mais tinha e que eles nunca tiveram acesso antes, porque a polícia sempre faz as autópsias e não sei o quê. Sim, Mabel, ótima ideia. Ótima ideia. Sequestrar um cadáver, fazer sua própria autópsia fora da lei e depois devolver o cadáver pro lugar. Muito bom. O que eles descobrem nessa autópsia é que parece que o Nick não tá morto há muito tempo. Só que ao mesmo tempo, falei tempo muitas vezes, parece que ele foi morto no mesmo dia que o Lester, porque ele tá com a mesma roupa que ele tava no casamento do Oliver. Então, no fim das contas, vou adiantar pra vocês. Ele tava no freezer, o corpo dele foi congelado e foi descongelado naquela noite em que o Oliver encontrou ele.
É isso, basicamente. Pelo menos é isso que ele suspeita. Além disso, o corpo também tem marca de cordas nos braços, então provavelmente ele foi sequestrado e amarrado antes de ser morto. E quando a Mabel vai ver ali se os lábios dele estão rachados pra ter certeza se ele realmente estava no freezer ou não, porque eles demoram muito tempo pra chegar a essa conclusão, e assim, cara, honestamente, tinha sido o meu primeiro chute. Eu falei, bom, ele estava no freezer. Óbvio que ele estava no freezer. Ia estar fedendo mais que o inferno e ele ia estar num estado de decomposição terrível, tenebroso se ele não tivesse no freezer. Mas eles demoram, então quando ela vai ali conferir os lábios dele pra ver se estavam rachados de frio, ela encontra dentro da boca dele um pedaço de papel com o logo do Arconia, que é o mesmo pedaço de papel que tem nos livros de contabilidade do Lester, que são livros onde ele anota basicamente tudo relacionado ao Arconia. Ele anota informações sobre os inquilinos, ele anota contas mesmo, né, coisas relacionadas a finanças e tudo mais, tanto do Arconia quanto do cassino mafioso. Então eles finalmente vão levar o corpo pra lavanderia, mas no meio do caminho o Oliver abandona os dois com o cadáver que ele levou pro apartamento do Charles pra ir roubar o livro de finanças do novo porteiro Randall, porque a Lorraine, a esposa do Lester, entregou esse livro pro Randall, porque ela falou: "Ah, o Lester ia querer que você tivesse isso, já que, bom, nem deu tempo do cara ser treinado pelo Lester, né, então". O Randall, ele já não é um bom porteiro, porque ele não conseguiu ser treinado, ele tá ali passando por grandes dificuldades tentando entender tudo, e o Oliver se aproveita disso pra roubar o caderno dele, literalmente pega o caderno e sai correndo. Ele ganha a confiança do cara, e daí ele rouba o caderno dele e sai correndo. É um jeito muito eficiente de conseguir as coisas, viu, vou te dizer, mas também é um jeito bem esquisitinho. Mas voltando aqui pro Charles e pra Mabel, como se um contratempo já não fosse o suficiente, eles ainda têm outro. Tem um bando de paparazzi na porta do prédio, porque uma mulher famosa tá ali, e ela aparentemente comprou a cobertura daquele prédio, né. Aparentemente não, ela comprou. Acontece que essa garota era amiga da Mabel, da época de antes do Tim morrer. Bom, amiga é meio forte, na verdade. Eu vou falar amiga, mas amiga é meio forte. Elas não se dão muito bem, né, a Mabel não gosta muito dela, porque ela supostamente traz o pior da Mabel. Só que daí essa mulher empaca ali. Ela empaca a Mabel ali, elas começam a conversar e a mina não consegue se livrar dela de jeito nenhum. Então o Charles vai levar o corpo sozinho, que é uma péssima decisão, porque ele é um senhor idoso sem muitas habilidades ali físicas, eu diria, então é muito difícil pra ele carregar o cadáver do cara, mas dá tudo certo. Outra coisa, eu acho que na lavanderia tem câmera, a olhar pelo modo como aparecem as filmagens da parte em que o Charles tá levando o corpo pra lavanderia, eu acho que tem câmera na lavanderia, então isso também torna as coisas um pouco complicadas ali pro Charles. Não que isso vá complicar pra ele e pra polícia, porque quando a polícia chega pra pegar o corpo, pra ver o corpo, né, eles não parecem muito a fim de investigar. Na real, eles receberam a informação do que eles deveriam escrever no relatório, e é isso que eles vão escrever, eles não vão investigar. Então, no final das contas, tanto faz como tanto fez o DNA de quem estava naquele corpo, porque ninguém vai ver nada. Quando o Charles consegue colocar o cadáver no lugar, pouquíssimo tempo depois chega a polícia, ele se esconde, só que quando ele ouve o discurso suspeito ali dos policiais, ele decide tirar uma foto deles com o corpo, com o celular com a câmera fazendo volume, fazendo barulho. Então ele quase é encontrado pela polícia lá de qualquer forma, mas ele consegue se esconder e os caras são bem incompetentes, então não conseguem encontrar ele mesmo. O que acontece, que eu não sei se eu comentei exatamente, é que a polícia deveria incriminar outra família da máfia de ter assassinado o Nick. E o fato deles terem que incriminar uma outra família da máfia, uma família específica daquele crime ali, me faz pensar de novo, será que não seriam os próprios filhos do Nick ou a esposa dele? Sabe, traz um pouquinho essa suspeita de novo. Mas não sei. Eu não acho que seria a esposa, no caso. Se fosse, seria um dos filhos. Mas eu acho que talvez já tenha esse plot em alguma temporada passada, de ser um dos filhos o assassino. Então talvez não também. Enfim. O nosso trio ali se reúne de novo e eles estão ali analisando o caderno do Lester, né? E o caderno do Lester, ele tem notas sobre tudo, como eu disse, inquilinos, contas e pássaros. Porque ele se refere aos inquilinos, às pessoas de um modo geral, com nomes de pássaros. Ele dá apelidos, né, pra cada pessoa com um nome de pássaro. Então a gente tem aí mais um enigma. Todo mundo a quem ele se referiu no livro tinha nome de pássaro. Eles conseguem descobrir o que estava escrito naquela página que estava na boca do Nick, mas era tudo se referindo a pessoas com nome de pássaros, que provavelmente era o pessoal da máfia mesmo, só que eles não sabem quem é porque não tem nome de gente ali. Então a gente tem mais uma coisa pra investigar. E aí isso me faz pensar, será que a morte do Lester foi porque descobriram que ele mantinha tudo anotado sobre a máfia e o cassino? Porque eu não acho que era pra ele ter mantido essas coisas num caderninho que ele deixava na portaria do Arconia, né. Mas enfim, ao mesmo tempo eu acho que esse é um motivo muito pequeno pra ter sido isso a questão da morte dele, eu não acho que chegou a ser isso também.
Que se fosse, o Randall também estava mais vivo, que ele também estava com o caderno, né. O que importa no fim das contas nessa empreitada toda, é que o nosso trio consegue descobrir o dia e o horário que o pessoal do cassino se encontra pra jogar ou conversar. Sei lá que diabo a máfia faz lá. É um cassino, né, então deve ser jogar. Eles se encontram todo sábado à meia-noite. Então, nosso trio se planeja pra ir lá, entrar escondidinho, ficar escondidinho observando, né, eles têm que ir antes pra achar um lugar pra se esconder e ver o que acontece lá. O Oliver vai entregar o caderninho de volta para o Randall antes de tirar a soneca dele pra se preparar pra ir para o cassino. E o Randall começa a desabafar sobre como é difícil a vida de porteiro, porque ele não teve tempo de ser treinado pelo Lester, porque ele não se sente suficiente, que não sei o quê. O Oliver basicamente faz uma metáfora com peças de teatro falando: "Não tenta ser o Lester, seja você". E daí eu sinto que eles começam a construir nesse momento uma relação de confiança, o que de novo me traz uma suspeita pro Randall, porque ele tá se aproximando justamente do Oliver, que faz parte ali do nosso time de podcasters que investigam assassinatos. Então, será que ele não tá tentando ganhar a confiança do Oliver pra tirar suspeitas de cima dele? Me faz pensar um pouco nisso. Mas não dá pra tirar conclusão de nada. Minhas teorias sobre as minhas suspeitas são completamente infundadas. E elas são praticamente só porque essas pessoas foram deixadas de lado no rolê. A Sofia foi deixada de lado no rolê, os filhos do Nick foram deixados de lado no rolê e o Randall também. Então, normalmente acaba sendo uma das pessoas que o nosso pequeno trio não suspeitou de ser um assassino. Logo, como nenhum deles estão nas suspeitas do nosso trio, eu acho que pode ser um deles. Então eles vão tirar ali o cochilinho deles sob pressão antes de ir pro cassino. Inclusive, eu não sei como que esse pessoal consegue tirar um cochilo sob pressão, eu não consigo de forma alguma, mas eles conseguem bem facilmente. E a gente descobre uma coisa que eu acho que pode ser importante mais pra frente, então eu vou comentar aqui, mas por enquanto ainda não tem lá muita importância. O Charles, ele tá tomando remédios em fase de teste. Pode ter um pouco de relação com as alucinações dele, mas não sei. Não sei a importância disso ainda, mas pode ser que lá pro final da temporada tenha alguma importância. Então, após o cochilo deles, eles vão pro cassino, se escondem e ficam lá observando. E quando o pessoal da máfia chega, na real, era um bando de SEO de empresa, então nossos mafiosos são mafiosos milionários SEOs que ninguém suspeita que sejam da máfia. Então entra um cara chamado Sebastian, ou Bash. A gente também pode abrasileirar e chamar de Sebastião. Uma moça chamada Camila e o Percy Jackson, que nessa série se chama Jay. E aparentemente, o dedo de camarão encontrado ali no primeiro episódio, aparentemente não, né? Com certeza, a gente tá vendo. É do Percy Jackson. O que traz todas as suspeitas pra ele, faz com que ele seja o suspeito mais óbvio do mundo de ter assassinado tanto o Lester quanto o Nick. Inclusive, a gente tem essa outra questão. As mortes do Lester e do Nick, apesar de parecerem interligadas, elas podem não ter nada a ver uma com a outra, tá? Tem esse outro pequeno problema. A gente pode estar lidando com dois assassinos diferentes com motivações diferentes também. Nunca se sabe. Mas voltando, com toda essa informação que a gente conseguiu perceber ali do Percy Jackson, eu acho que, com toda a convicção do mundo, eu posso dizer que ele não é o assassino nem do Nick, nem do Lester. Porque ele é óbvio demais, é apenas o terceiro episódio e eu não acho que eles iam entregar tudo tão rápido assim. Então, sinto muito, não é o Percy Jackson. Como eu disse antes, por enquanto as minhas suspeitas apontam fortemente pro Randall, pros filhos do Nick principalmente, e um tiquinho pra Sofia, simplesmente porque eles foram esquecidos no rolê. E eu acho que os assassinos, normalmente em Only Murders, não são tão óbvios assim. E não são apresentados como fortes suspeitos, na maioria das vezes. A série, ela te leva a crer que alguém é o assassino, só pra no final de cada episódio falar, ah, não era essa pessoa. Então acho que provavelmente o padrão vai se repetir de novo e não vão ser as pessoas que o nosso trio tá apontando ali como suspeitos. Talvez os suspeitos deles tenham algum envolvimento meio secundário, mas eu não acho que eles vão ser realmente os assassinos. Me conta aí o que que você achou, quais são as suas suspeitas por enquanto, e eu vou continuar analisando semanalmente essa série, como eu falei, eu vou continuar trazendo as minhas suspeitas, atualizando as minhas suspeitas semanalmente, trazendo minhas teorias, que são das vozes da minha cabeça, tá? Não são teorias que eu encontrei na internet com opiniões de outras pessoas super embasadas e tal. Não, são teorias que eu tirei assistindo o episódio, segundo as vozes da minha cabeça. E é basicamente isso. Se você gostou, você gosta de Only Murders in the Building, quer me assistir acompanhando essa temporada, se inscreve no canal. Eu também analiso filmes por aqui e algumas outras séries muito raramente, mas principalmente filmes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo também, se inscreve, deixa o like nesse vídeo se você gostou e tchau!